Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Gerar em Foco. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui junto com vocês. Obrigado a cada um que nos acompanha, que aguarda toda quinta-feira por esse bate-papo semanal, tá certo? E você já pode, a partir de agora, também interagir com a gente. Hoje temos uma convidada especial para fazer esse bate-papo, para interagir com a gente. Já participando pela primeira vez com a gente, agradecer desde já por ter aceitado o nosso convite, a Capitã Rebeca. Seja bem-vinda e que a gente tenha um grande podcast com grandes histórias e um grande conhecimento seu também, sendo compartilhado com todos que estão agora nos acompanhando. Obrigada, meu amigo. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na região do Brejo. E vamos embora, eu estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo. Primeiro, dizer ao pessoal que está nos assistindo, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha aí para fortalecer o trabalho do pessoal, curta, comente, compartilhe e vamos embora, que eu tenho certeza que vai ser muito bom esse nosso bate-papo. Meu amigo Frank, boa noite, mais um podcast também, para a gente começar aí uma quinta bem animada com muitas informações e muito bate-papo bom agora, né? Boa noite, Inácio, boa noite, Capitã Rebeca. A gente já está aqui ao vivo, o pessoal já está chegando. Você deixa sua mensagem aí, uma pergunta. A gente vai ler todos os comentários, viu? É com você, Inácio. Para a gente começar, a galera que está em casa já vai conhecer um pouquinho mais, para a gente começar e ficar gravado aqui para a gente, um pouco da história da Capitã Rebeca. Quem é a Capitã Rebeca, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Olha, Inácio, você e todos aqui de Arara da região que nos acompanham, eu sou de uma cidade chamada Mãe d'Água, aqui no interior da Paraíba. E eu aprendi desde cedo que a gente tem que agarrar todas as oportunidades, né? E o xadrez, o jogo de xadrez foi a primeira porta que abriu na minha vida. A segunda porta que foi aberta foi a polícia. E a partir daí eu consegui desenvolver, né, a minha vida e transformar a minha realidade. Uma realidade que foi simples, né, no interior, uma vida não tão fácil, mas que com uma mãe professora que me ensinou a ler com a chinela em cima da mesa, foi onde eu vi que só existe um caminho para o pobre, né? A gente não pode errar, não. A gente tem que buscar sempre acertar e buscar construir um caminho aí trilhado na seriedade, na educação, porque eu acho que só assim a gente consegue transformar a nossa realidade. Então, estou vivendo na capital hoje em dia, mas eu sou nascida e criada no sertão aqui da Paraíba e com bastante orgulho. Como diz, sangue de sertaneja, né? O sangue de sertaneja corre na veia, o sertanejo é antes de tudo um forte, né? E a gente aprende que as dificuldades ensinam muito mais do que as vitórias, né? Quando a gente é forjado, né, na luta, a gente aprende o valor das coisas e aprende que existe um caminho que é correto, que é o da educação para a gente mudar a vida. Como é que surgiu assim a vontade da corporação? Já era um sonho antes ou foi uma oportunidade assim, apareceu, vou agarrar e vai ser agora? Olha, Inácio, eu não vou inventar aqui para ficar uma conversa bonita. Não, eu fui para a polícia por necessidade mesmo, fazer concurso público. Lá em casa era uma vida difícil, né? Lá no interior da Paraíba, Mãe d'Água só tem 4.000 habitantes. E lá em casa a gente teve uma infância difícil e meu irmão, que é concurseiro também, foi quem passou primeiro em um concurso e conseguiu me ajudar. Em seguida eu passei também no concurso da polícia, minha irmã passou também no concurso da polícia, minha mãe também é concurseira, passou num concurso com 47 anos de idade. Então eu não vou dizer aqui para romantizar, não, eu fui para a polícia porque eu só tinha uma opção, né? Eu não podia errar, porque pobre nesse país não pode errar, você tem que acertar e dar passo certo na vida. Então eu fui por esse caminho de concurso público e a polícia na época, o concurso que eu passei para o curso de formação de oficiais, era o melhor concurso que tinha a nível médio na época. Então eu fui por esse caminho e quando eu entrei na polícia, eu me deparei com um propósito de vida que é servir, né? Eu acho que a gente, nessa profissão chamada polícia, né, a gente tem um dever gigante que é cuidar das pessoas. Então, não estava nos meus planos ser policial, mas quando eu entrei na polícia eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque além da questão financeira, que eu adquiri minha independência financeira, eu descobri um mundo de possibilidades, um mundo de oportunidades, aonde eu podia servir as pessoas, cuidar das pessoas e também com isso encontrar esse propósito de vida. Então
Eu sou feliz demais, eu tô com quase... Dia 5 agora de maio eu vou completar 15 anos de polícia, metade da carreira. E eu chego na metade da carreira, Inácio, com um sentimento de dever cumprido, sabe? Fagner, né? Não. Franklin. Eu chego, Franklin, com um sentimento de dever cumprido, sabe? Porque não foi fácil chegar até aqui. O concurso é dificílimo para passar. Hoje em dia está pau a pau com o curso de medicina para você passar por curso de formação de oficiais. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui e a gente segue nesse caminho porque, como eu disse, a educação transforma a vida da pessoa. Então, foi através da educação que eu mudei minha realidade e eu espero continuar nessa caminhada aí enquanto Deus permitir. Justamente, depois de passar no concurso, aí tem com certeza tudo aquela rotina que vai se acostumando. Foi fácil no começo ou, rapaz, será que é esse o caminho mesmo que eu devo seguir? Ou já de cara começou a gostar e abraçar a profissão? Olha, Inácio, não foi fácil, certo? Não foi fácil chegar até aqui, porque você tem que se superar e pelo simples fato também de você ser mulher, você já encontra uma certa dificuldade num ambiente que é predominantemente masculino. Então, quando a gente chegou na instituição lá em 2011, a gente enfrentou muita dificuldade. Eu tinha acabado de chegar do sertão, né? Tinha, sei lá, 18 para 19 anos de idade e estava descobrindo ainda a capital, descobrindo ainda como era essa vida, essa outra vida, né? Que até então eu só tinha experiência de interior. Então tudo era muito difícil para mim, porque eu brinco dizendo que eu parecia um bicho do mato, né? Eu não sabia nem falar direito. Eu posso ter noção, Inácio, eu vim saber o que era droga durante o curso, porque eu não sabia o que era droga. Lá em Mãe d'Água não existia isso, eu estou falando de 15 anos atrás, né? Então, na minha cidade de 4 mil habitantes chamada Mãe d'Água, na época eu não tinha contato com isso, né? Eu fui de uma família evangélica, onde eu saía para brincar na rua, mas no controle de mamãe, no controle do meu pai, e era de casa para a igreja, da igreja para casa. Então eu vim ter contato com essas coisas, né, do mundo, essas coisas erradas, depois que eu entrei no curso da polícia, que eu vim saber que existia, né, o que era droga, o que era, enfim, todo tipo de droga, foi que eu vim saber para poder combater, né, que esse é o nosso trabalho também, repressivo. Então não foi fácil, foram muitos desafios até aqui, mas como boa sertaneja, né, cada dificuldade cada pedra no caminho a gente pega e constrói, bota faz um batente, um tijolo a mais, um degrau a mais, né, meu amigo Paulo? E aí a gente vai vivendo e graças a Deus a gente tá aqui para contar a história. Deixa eu aproveitar aqui porque a interação do pessoal já também tem mensagens aí. Vamos lá, Frank? Vamos lá, Inácio. Tem a professora Wanda Roque, que é lá de Pilões, toda quinta está com a gente. Boa noite, Inácio, Frank e a comandante Rebeca. Sucesso na entrevista. O Adeilson, que é daqui de Arara. Boa noite, gente. Vamos chegando. O próximo minuto começa o podcast, que ele já estava na espera. O Paulo Lucas, que aqui está com a gente. Boa noite, Inácio, Frank e a nossa capitã Rebeca. Você é maravilhosa. É com você aí, Inácio. E você que está em casa pode também aí já se inscrevendo, deixando o seu recado, mandando sua mensagem, interagindo com a gente. É importante a sua participação também. Vamos conhecer um pouquinho também, porque assim, a gente que acompanha, você ainda não segue, procura aí no Instagram se você não segue, mas se você já segue, vê lá. A Capitã Rebeca em ação. Eu também tenho visto a questão nas motos, né? Como é que tem sido aí o trabalho na Rotan? Como é que foi entrar também ali? Porque assim, agora há pouco a gente acabou de falar, a dificuldade de uma mulher sertaneja em desbravar a capital e justamente numa área muito masculinizada. Como foi esse desafio aí para entrar? Olha, meu amigo, fazer parte da Rotan é um motivo de muito orgulho, sabe, Inácio? Porque é uma tropa especializada, né, onde utiliza a motocicleta para fazer o policiamento. E lá em João Pessoa, a Rotan virou uma lenda, né? Porque é uma das tropas que mais prende gente. É uma das tropas que tem os melhores índices de produtividade dentro da Polícia Militar aqui da Paraíba. Então, quando eu me formei lá em 2015, eu tinha esse desejo, né? Eu tinha essa vontade de ir para o Rotan para fazer o policiamento de moto. E aí eu fiz o curso do Rotan, porque
não basta você ter o curso policial, né? Você precisa fazer um curso, um estágio para ir para esse batalhão especializado. E aí, quando eu fiz lá em 2014, eu tinha esse sentimento, eu tinha essa admiração pelo batalhão, e aí fiz com a intenção de participar do grupo, né? Sendo que eu só consegui ir para o Rotan em 2017, porque lá não tinha vaga, né? Sendo que quando eu cheguei lá no Rotan, foi assim, foi a segunda alegria, né? Eu entrei, foi a primeira alegria, quando eu cheguei no Rotan foi a segunda alegria, porque eu sou muito realizada enquanto policial do Rotan, porque é um tipo de policiamento muito especializado, onde, assim, o risco é bem maior, né? Você fazer policiamento já é difícil hoje em dia, você faz segurança pública, ainda mais você de moto, o risco é maior, mas a felicidade, a alegria também vem em potencial, né? Então, lá no batalhão, a gente acumula aí ao longo desses 15 anos de polícia, só de Rotan a gente tem 6 anos, agora vai fazer 6 anos, a gente acumula aí diversas ocorrências, diversas prisões, aonde a gente fez enquanto estava lá no batalhão, e eu só tenho motivo de muito orgulho dizer que eu faço parte do batalhão Rotan, mas ao mesmo tempo, Inácio, a gente enfrenta muita dificuldade nas ruas, né? Porque não está fácil você fazer segurança pública hoje em dia, onde uma sociedade ela potencializa o nosso erro, nem sempre aplaude o nosso acerto, e a gente vai, esses dias, foi um seguidor na minha rede social, aí disse, vou lhe dar o prêmio de enxugadora de gelo, kkkk, tipo assim, tirando onda, né? Aí eu digo, rapaz, esse cara só pode ser um especialista em segurança pública, né? Porque ultimamente o que a gente tem feito realmente é um trabalho de sismo, né? Que é aquele um ditado grego, né? Do cabo que vai levando, é uma ladeira e o cabo vai carregando a pedra, subindo na ladeira. Quando ele tá chegando lá em cima, que tá cansado, que não aguenta mais, a pedra volta por cima dele. Aí lá vai ele descer a ladeira para subir com a pedra de novo. Então, ultimamente, o que a polícia tem feito é isso, né? Porque quando a gente avalia, só para vocês terem uma ideia, teve jovem, né, lá em uma pessoa, da gente prender 3, 4, 5, 8 vezes, o cara fazendo a mesma coisa. E aí você vai dizer, mas a culpa é do juiz que solta. Não, a culpa não é do juiz que solta, a culpa é de um sistema que a sensação que a gente tem é que o país não funciona, a lei não funciona para aquele cara que está praticando delito. Então, a gente precisa reavaliar essas questões, a gente precisa endurecer a pegada contra o crime organizado, contra do pequeno delito ao maior delito. Né? Não adianta a gente pensar em combater a Faria Lima, né, que é tanto falado agora, combater o crime organizado, se a gente não consegue combater o crime pequeno também. Então, eu acho que quando a gente abrange esse olhar para a segurança pública, para cuidar das coisas pequenas até as maiores, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, porque não tem outra saída. Seja o polícia de qual tropa for, seja o polícia de qual estado for, ele precisa estar em sintonia com uma coisa chamada integração, com uma coisa chamada justiça social, né? Não adianta a gente também falar de segurança pública se a gente não entender o contexto que aquele criminoso também está inserido. Porque hoje em dia, Inácio, eu não sei como é a realidade aqui de Arara, né? Eu vim para cá, quero ouvir as pessoas também daqui, porque eu não conheço a realidade de perto. Quem sabe mesmo é quem vive na cidade, né? Eu não sei como é que está a realidade aqui, mas quando você analisa um criminoso, uma pessoa que pratica o crime isolado, você vai errar naquele julgamento. Você tem que analisar o criminoso dentro do contexto social que ele está ali inserido. Porque o que a gente percebe muito hoje em dia é o jovem ocioso, que às vezes nem estuda, nem trabalha, às vezes não tem uma estrutura familiar que fiscaliza aquele jovem, porque não fica pensando que a escola vai fazer tudo, não. A educação começa em casa, né? Então, se você não avaliar aquele jovem inserido no contexto social, você não vai conseguir resolver aquele problema de fato. Talvez você faça um paliativo ou outro, mas é preciso a gente avaliar essas questões para poder dar uma resposta mais efetiva no combate à criminalidade. Porque o que o cidadão quer hoje em dia, só para finalizar, é que o policial, é que o Estado resolva o problema da segurança. Se você fizer uma pesquisa, a cada 10 pessoas, 9 reclamam
da falta de segurança ou de algum problema relacionado à segurança pública. Então, ele não está interessado, não quer saber se é Capitã Rebeca, se é o comandante o Major Alan Jones, se é... Ele não quer saber, ele quer saber que alguém resolva o problema dele, que é essa questão da segurança pública. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar preparado para dar essa resposta que o cidadão espera de nós. Inclusive, capitã, a gente até aproveitando essa deixa também, a questão justamente das dificuldades que você tem no atendimento e o contexto também da capital hoje, que assim, são locais às vezes de um acesso um pouco difícil. Como é esse atendimento que vocês conseguem chegar? Porque tem que chegar na hora certa, tem um risco enorme, porque praticamente ali estão de frente com a cara e a coragem, e como é esses momentos que tem que chegar, saber agir e ao mesmo tempo, como disse aí, analisar essa situação para não poder agir de uma má forma, porque às vezes a sociedade acaba invertendo os papéis, né? A própria polícia que chega para defender a sociedade, eles botam como se fosse o culpado de alguma coisa, né? Pois é, olha, o policial ele precisa estar capacitado, ele precisa estar preparado, ele precisa estar motivado e ele precisa ter a segurança, Inácio, de chegar ao final do mês e ter aquele dinheiro para pagar as contas, de se alguma coisa acontecer com ele, por exemplo, a gente está sujeito a sair para uma ocorrência, aí atender uma ocorrência, trocar tiro e a gente ter que responder um processo. E aí a gente precisa ter essa segurança jurídica, a gente precisa ter essa segurança financeira. Por quê? Porque para o policial prestar um bom serviço, ele precisa estar preparado, ele precisa estar com a mente, né, sadia, com a mente tranquila, para poder ele prestar um bom serviço para as pessoas. Então, a gente precisa estar atento a essas questões relacionadas à segurança pública, porque às vezes você, com um policial motivado, preparado, capacitado, valorizado, você resolve uma guerra, né? Não tem como a gente falar em segurança pública só falando de pistola, só falando de fuzil, só falando que hoje a gente tem a melhor pistola do mundo, que é a Glock. Hoje em dia a gente tem o melhor fuzil do mundo, que é o Arad, é um fuzil israelense. Hoje em dia a gente tem, só de 3 anos para cá, a gente praticamente derrubou e estruturou mais de 20 bases policiais espalhadas Paraíba fora. Em Patos mesmo inaugurou agora o 3º Batalhão, inaugurou o Comando de Policiamento Regional lá, o batalhão no trinque, novinho, licitado, obra bem organizadinha, sendo que segurança pública não é só isso. Segurança pública se faz principalmente com inteligência e com profissionais. Então não adianta a gente falar de segurança pública se a gente não botar o policial no centro da discussão, porque, volto a dizer, quem está na rua de manhã, tarde e de noite, de domingo a domingo, nos 223 municípios, Inácio, é a polícia. Então é a polícia que chega, antes mesmo de qualquer órgão do Estado chegar, é o braço da polícia militar que está lá. Então a gente precisa olhar para esse policial com bastante sensibilidade, com bastante carinho, com bastante atenção e fornecer a ele essa segurança que eu falei, que é segurança jurídica, segurança financeira e segurança de capacidade mesmo para dar as condições para ele ir lá e resolver a parada. Às vezes a gente via situações hoje como tem essa melhoria no armamento, mas assim, houve um avanço também nessa questão não só de armamento, mas de instrumentos, cursos. Como é que tem sido durante esses seus 15 anos de experiência, ao entrar para hoje? Houve um avanço assim na segurança que pudesse também ajudar para que o policial se capacitasse, ficasse mais preparado ainda? Com certeza, olha, eu faço um paralelo simples de quando eu entrei em 2011 para cá, que assim, tá muito diferente. E eu vibro com isso, né? Assim, eu fico feliz com isso, porque quando eu entrei na polícia, eu via, né, os antigos, né? O pessoal que tinha mais tempo de polícia assim, rapaz, fique tranquila que a polícia vai melhorar. E a gente ficava sempre nessa ideia, né? Que vai melhorar. E eu acho que agora a gente vive realmente um momento melhor, né? Porque lá no batalhão do Rotam, por exemplo, lá a gente tem, a nossa moto é uma BMW,
Então, você pensa aí o custo disso. A nossa moto é uma BMW, o capacete que eu uso é quase R$3.000, o valor do capacete. O uniforme que a gente usa hoje é um EPI, não é só o pano, é um uniforme que protege se a gente cair. A bota que eu uso é uma bota adaptada anatomicamente, porque se eu cair também eu não vou me machucar tanto, né? Os equipamentos que a gente tem lá são tudo equipamento de primeira, então a gente nunca teve isso na Rotan, né? Eu estou falando assim de um grupo específico que é o Batalhão de Rotan. Mas quando você abrange isso para a polícia toda, a polícia uns tempos atrás, só para você ter ideia, tem muito tempo não, há menos de 5 anos atrás, a polícia executava de orçamento R$12 milhões. Então você pensa aí, uma polícia que está presente nos 223 municípios, tem equipamentos que não são baratos, então só executava R$12 milhões. Hoje a polícia está executando mais de R$100 milhões, está chegando a quase R$130 milhões. Isso significa o quê? Significa investimento em armamento, significa investimento em equipamento, em prédio, em tudo que você imaginar, em sistemas de segurança. O que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade e isso aí é o que eu levo para o nosso governador Lucas, enquanto ele assumiu recentemente, é que a gente precisa ter esse olhar agora para o policial, para deixar ele com essa segurança que eu falei, que é o quê? Segurança jurídica, segurança financeira, para ele ter o equipamento, ele ter a capacitação, né? A gente tem um centro de educação hoje em dia que a gente faz mais de 10 mil formações por ano. Ou seja, cada policial passa pelo menos uma vez por um curso dentro do centro de educação hoje em dia que a gente tem na polícia. E eu digo a você, meu amigo, são cursos muito bons, são cursos que são reconhecidos a nível nacional. Eu agora estou fazendo um curso de especialização em segurança pública, é um dos melhores do país, é reconhecido a nível nacional. O comandante daqui, o Major Alan Jones, que é doutor, né, na área, ele foi instrutor nosso lá também. Então, assim, a gente tem hoje na Paraíba uma polícia que não faz vergonha a ninguém, que é referência para o país todo e que é referência para outras polícias, que o pessoal está vindo para cá para entender o que a gente está fazendo para poder levar para os estados deles. Então, assim, isso é motivo de muito orgulho. Não tem como você dizer assim também, então tá mil maravilhas, não precisa mais fazer nada. Não, eu acho que o sarrafo está lá em cima, a gente tem que aumentar mais, né? Porque o funcionário público de vergonha, ele busca prestar um bom serviço para a população, pelo menos esse é o meu sentimento, esse é o meu pensamento. Eu, enquanto funcionária pública, eu sou policial militar, mas eu não deixo de ser funcionária pública. Então, o cidadão, que é quem paga essa conta toda, Inácio, ele merece ter o melhor serviço que a gente pode prestar. Então, nada melhor do que capacitação, instrumentalização e valorização salarial para que a gente consiga entregar esse serviço para a população que tanto espera de nós. Eu falo muito, né, Inácio? Bom, melhor ainda. Eu falo muito, né, Paulo? Eu acho bom porque a gente quer escutar e é muito importante. Agora, eu fico curioso. A capitã já tinha experiência nas motos, já tinha uma prática grande ou também foi para treinamento e teve aquelas situações um pouco engraçadas, que a gente sabe que quando a gente está aprendendo de moto passa por algumas situações também, né? Principalmente com a BMW, que não é pequenininha e nem maneira, né? Inácio, quem está assistindo a gente agora, que é do interior, vai saber o que eu estou dizendo. Rapaz, eu aprendi a andar de moto em cima da moto do meu avô, em Mãe d'Água. Aí pensa aí, eu com 13 anos de idade, em cima de uma moto, ó o desmantelo. Mas foi assim que eu aprendi moto. Não usava capacete, não tinha habilitação. Enfim, quem é do interior vai saber o que eu estou dizendo. Aprendi a andar de moto no interior e meu avô dizia que eu era muito afoita. Mas essa menina é muito afoita. Enfim, foi assim que eu aprendi a andar de moto. Sendo que andar de moto é diferente de andar de moto no Rotan de serviço, né? Então, eu já tinha esse conhecimento prévio de moto, sempre gostei de andar de moto. Eu me lembro como se fosse hoje, quando meu avô comprou uma Honda CG Titan vermelha, meu amigo.
eu achava arretado demais. Eu ficava querendo ser a dona da moto, né? Aí eu pedia a ele para lavar a moto, para andar de moto. Eu ficava enchendo o saco dele, né? Para estar em contato com essa moto, porque eu gostava muito e na época eu não tinha condição, né? Ele era aposentado e acabou comprando essa motinha. Mas enfim, quando eu entrei na polícia que vi que existia esse grupo, né? Chamado Rotan, foi daí que eu despertei a curiosidade. E aí eu comecei a pensar, né? E participei do curso, né? Que teve em 2014. Um curso que é dificílimo de terminar. Inclusive vai ter outra turma agora. Começa a aula, acho que na aula inaugural vai ser dia 30 agora de abril. Vai ser formada mais uma turma lá do Rotan. E na época foi muito difícil, bicho. Porque assim, como eu disse, uma coisa é você andar de moto. Outra coisa é você andar de moto de polícia, né? Então, meu amigo, assim, existe 2 tipos de motociclistas, né? Os que já caíram e os que ainda vão cair. Eu sou do grupo dos que já caíram, né? Mas assim, o curso é bom porque você aprende a cair, você aprende técnica de maneabilidade, você aprende a disparar em cima da moto, a usar a moto como abrigo. Enfim, você passa ali por aquele treinamento para que quando você vá para a rua que se depare com alguma situação, né, Paulo? Você esteja ali no mínimo preparado para poder aguentar o rojão, né? Então, foi bom demais e tô por lá e espero continuar feliz por lá. Eu vou só lhe interromper um minutinho para a gente mandar o recado da galera que tá chegando também, tem um pessoal interagindo, não é isso, Frank? Isso, Nácio. Tem o Adeilson, cumprimenta aqui. Boa noite, Nácio Frank, Capitã Rebeca, mais querida da Paraíba. O Tiago Soares, bora, capitã. O doutor Evandro Trindade, que toda quinta participa com a gente aqui. Boa noite, estou aqui assistindo a entrevista. Parabéns à Capitã Rebeca. Dos 3 filhos que tenho na polícia da Paraíba, um deles, Cabo Adriano, já trabalhou com a Rebeca em Cuité. Oxente, é o pai de Adriano, né? Como é o nome dele? É doutor Evandro Trindade, é advogado aqui de Arara. Doutor Evandro, gosto demais de seu menino, viu? Gente boa demais. Estive lá em Cuité, passei 1 ano e 8 meses. Aí fora ele tem mais 2 ainda. Terra boa, exatamente. Eu já contei a história, já conversei com o Adriano sobre isso. Um abraço pro senhor, viu? Tudo de bom. Vou ligar para Adriano quando terminar aqui para pegar o telefone do senhor para ligar pro senhor. Aí tem o Adeilson pedindo pro pessoal dar like. Vamos lá, pessoal, dê like aí. Quanto mais like aí, o YouTube joga para mais pessoas, hein? Deixe sua mensagem aí que a gente vai ler também. Você, Inácio. É muito importante a sua participação, a sua interação. Vai deixando sua pergunta também, sua curiosidade. É muito bom a gente escutar, né? Eu sou aquele cara que escuta muito, então hoje eu quero escutar várias histórias. Tem mais gente chegando também aí, não é isso? Não, foi a capitã, né? A capitã que está respondendo Então, gente, vai interagindo, vai deixando sua mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui também. O pessoal disse que está acompanhando aqui, mandou aqui pelo Instagram, lá em Pirpirituba. E Dona Inês, a galera está acompanhando aí na TV. Aproveita, corre lá no celular e marca também, manda mensagem, né? O pessoal tá mandando aqui para mim. Um abraço aí pro Edilson, toda a turma tá acompanhando a gente. Marca a gente lá, a gente vai repostar você lá no Instagram, lá do Arara em Foco, tá ok? Você, Inácio. Vou agradecer toda a galera, muita gente aqui dizendo, mandaram aqui algumas fotos também, depois vou mandar aqui, marcar lá também a galera mandando aqui na TV assistindo, viu? E aproveitar isso aqui, capitã, a gente aqui tem a curiosidade, a gente já falou um bocado de coisa, mas como é que começou a senhora pensar assim, rapaz, eu vou começar também a divulgar o trabalho que a gente também tá fazendo para o pessoal conhecer, ver que a gente tá na ativa, como é que começou aí? Já tinha essa desenvoltura ou foi criando com o tempo? Olha, Inácio, assim, rapaz, quando eu entrei na Rotan, né, em 2017 para 2018, que eu realmente vi como era o serviço e comecei a fazer parte, e comecei a fazer prisão e vendo aquilo tudo, eu digo, rapaz, eu preciso mostrar para as pessoas como é o trabalho da Rotan. Porque o que a gente está acostumado, Inácio, é ver a mídia, principalmente a grande mídia, divulgando o nosso erro. Divulgando quando a gente erra, divulgando quando algum policial faz alguma coisa de errado. Aí a turma vai para cima e isso repercute muito negativamente para nós. Então, o que é que eu pensei? Eu digo, rapaz, eu preciso mostrar como é o serviço policial, como é o dia a dia aqui na Rotan, de uma mulher policial em cima de uma moto, prendendo gente. Porque eu tenho certeza que quando as pessoas verem esse trabalho, vão olhar diferente para a polícia.
Então esse foi o nosso intuito, assim, mais genuíno mesmo, assim, mais principiante, digamos assim. E aí eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Já sei, vou pro YouTube. E aí eu fiz um canal no YouTube, aproveita aqui quem estiver nos assistindo, se inscreva aí no canal, bota aí Capitã Rebeca PB, você vai assistir nosso canal. Inclusive, se inscreva e compartilhe, né? Eu tô quase chegando a 200 mil seguidores. Bota aí, seguidores não, inscritos, né? Seguidores aí no outro canal. Então, se inscreva aí e deixe seu joia para fortalecer o trabalho. E aí eu fui com esse intuito, né? De mostrar o dia a dia, de mostrar como é ser policial em cima da moto e tal. E aí, Inácio, eu acho que essa foi a grande virada de chave, foi que as pessoas entenderam o propósito disso e abraçaram. E disseram assim, não, rapaz, boa ideia boa danada, bora por aqui. Então as pessoas começaram a acompanhar o canal, as pessoas começaram a me abordar na rua e dizer, tenente, olha, aquela prisão lá, foi lá não sei aonde. E eu dizia, pô, foi mesmo. Porque, ó, eu ia fazer uma denúncia, lá estava acontecendo isso, sei o que, assim, assado. Por outro lado, a gente abriu um canal de conversa muito bom com a comunidade, então, até hoje eu recebo muita gente que entra em contato na rede social, diz, capitão, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, a pessoa é tal, a casa que ele se esconde é essa, ó, ele vem aqui, pelo amor de Deus, porque ó, ele tá aqui oprimindo os moradores, ó, ele não deixa a gente em paz e tal. Então, além da gente mostrar esse serviço e ter essa adesão da comunidade, a gente também abriu esse canal de denúncia direto. Porque às vezes tem gente que não quer ligar para o 190, não quer se identificar. E aí uma das coisas que a gente garante é que você veio no Instagram, você veio no YouTube, enfim, qualquer rede social, você fez sua denúncia, pode ficar certo que seu anonimato vai ser preservado. Então, a gente abriu esse canal de conversa com as pessoas e tem dado certo essa parceria, viu, Inácio? Porque a gente conseguiu mostrar o nosso serviço, mostrar o dia a dia e, em contrapartida, as pessoas abraçaram a ideia mesmo. Dizer assim, não, rapaz, eu acho arretado mesmo e acompanha lá e assiste os vídeos. Então, eu acho que deu certo, né? Aproveitando justamente essa questão, como é atender às vezes uma ocorrência e ter alguma pessoa que lhe segue ali no momento, esperando um momento para uma foto, alguma coisa. Como é que tem alguém assim que já aconteceu? Já aconteceu diversas vezes, mas é o que a gente faz? A gente separa as coisas, né? Porque assim, existe todo um padrão, quando você vai abordar uma pessoa, existe todo um protocolo, um passo a passo e um padrão que você faz ali para que a ocorrência seja o mais seguro, tanto para mim como policial, quanto para a pessoa que está sendo abordada. Então, já aconteceu de eu estar abordando um cara, aí chega a pessoa, ei, tenente, sou seu fã. Já aconteceu do próprio abordado terminar e dizer, ô, capitão, obrigado aí, viu, sou seu fã, lhe acompanho e tal. E aí a gente age com naturalidade, porque eu acho que isso é assim, isso é um reconhecimento, enfim, é uma troca, né, que você tem ali com o cidadão que não tem dinheiro que pague, né? A gente trabalha, claro, existe uma remuneração, mas tem uns retornos que a gente recebe que não tem preço, né? Quando você trabalha certo, quando você respeita o cidadão, quando você mostra assim o dia a dia com transparência e você tem essa adesão das pessoas, isso aí é uma coisa que não tem preço. E de certa forma, capitã, a senhora acaba educando essas pessoas. Porque mesmo na hora da abordagem, que às vezes o pessoal, muita gente criticava, tô sendo abordado, porque a polícia chega, não vai ser. Mas ele já vê ali o seu trabalho na rede social e quando é abordado ele entende que aquilo é um caso sério que tem que ser feito e que vai trazer uma segurança para ele próprio, né? E a gente sempre explica, sabe? Porque assim, às vezes as pessoas realmente não entendem como é uma abordagem policial. E aí quando acontece isso, eu explico, meu amigo, isso aqui é uma abordagem policial, você só obedeça. Pronto. Você que está nos assistindo, se algum dia você tiver, aonde for, no Brasil todo, que você for parado por um policial e ele lhe der uma ordem, obedeça. O que é que você tem que fazer? Obedecer. Ele vai lhe dar uma ordem. Cidadão parado, pare. Mão na cabeça. Vira de costa. Abra as pernas. Abra a perna. O policial vai lá, vai fazer uma busca pessoal em você. Tá tudo em ordem, você não tem arma, você não tem droga, você não tem um mandado de prisão em aberto contra você.
Tchau. O policial vai até dar obrigado. Obrigado aí pela colaboração. E fim de papo, e acabou. Por quê? Porque hoje em dia, Inácio, a gente não tem como adivinhar quem é bandido e quem não é. Não está escrito na testa, sou bandido. Pelo contrário, hoje em dia a gente vê pessoas que você nem imagina, você nunca bota fé que aquele bicho é vagabundo. Aí quando você vai ver, o caba tem mandado de prisão em aberto, às vezes está com arma na cintura e a gente aborda para realmente constatar, né? Diz, não, tem mandado de prisão? Não tem, você para cá, você tá preso, você não tá, vocês estão liberados. Então, isso é abordagem policial. Porque se a gente, se tivesse escrito na testa, né? Dizer, mas tem os que se vestem feito vagabundo. Nem sempre. Hoje em dia tá muito... Às vezes você vê o caba bem vestido, tá, não sei o quê, quando vê tem um mandado de prisão aberto, tem uma pistola na cintura. Então, para isso que serve a abordagem policial. E aí o que a gente pede ao cidadão de bem é só que colabore, obedeça. A polícia abordou, parado, cidadão, pare seu carro, pare sua moto, pare o que você estiver fazendo, mão na cabeça, obedeça, abra a perna ou abra o carro aí, enfim... Só obedeça o policial, porque aí você evita problema. Nunca reaja, tá certo? Porque, primeiro, se você tá reagindo a uma abordagem, alguma coisa errada tem, né? Ninguém reage a uma abordagem de polícia do nada. Então, só colabore, obedeça que vai dar tudo certo. Inclusive, semana passada, o capitão, né, o major, contou uma história que é inusitada de um amigo, né? Que... estava acho que a habilitação atrasada e pediram para parar e ele acabou indo embora na caída. Então, quer dizer, houve uma perseguição, a correria e depois, quando acabou parando, é que viu que era o amigo que estava com a habilitação. Quer dizer, algo que muitas vezes as pessoas acabam fazendo que poderia causar algo até maior, porque a própria polícia achando que é algo mais grave, né, e o cidadão ali correndo na correria, isso bem explicado pela capitã agora, quando disse, quando der a ordem, pare, converse, veja a situação, para não correr o risco maior de, às vezes, ser confundido, às vezes, geralmente, com um bandido ou uma pessoa de mau caráter, quando, às vezes, a pessoa está errada por apenas um documento que pode ser resolvido administrativamente sem um transtorno maior, né? Pois é, aí a gente precisa ter isso com bastante clareza e, como eu disse, né, nunca reaja, porque você não sabe como vai ser o sentimento do policial que está do outro lado. Porque é aquela velha história, né? Tem um ditado, quem não deve não teme. Pronto, meu amigo, se você tiver de boa. Capitão, mas eu tô com a habilitação atrasada. Capitão, eu não tenho habilitação. Pare e converse com o policial, rapaz. Polícia, tô tirando a habilitação aqui. O carro tá... No máximo, aí você vai levar uma multa. No máximo, né? Sei lá, se eu tiver atrasado, você vai ter seu carro rebocado e tal. Mas se você resolver fugir da polícia, vai ser muito pior. Por quê? Porque você vai poder sofrer um acidente. Você vai poder... Se você tiver armado, você vai poder... Pode acontecer uma troca de tiro. Então, nunca reaja, nunca corra. A melhor opção é sempre parar e obedecer. Parar e ser sincero, parar e falar a verdade, que eu tenho certeza que isso aí vai lhe dar muito resultado na sua vida. Nessas abordagens, capitã, já teve assim um fato, disse assim, rapaz, nesse dia aconteceu, que chamou muita atenção, disse assim, rapaz, é meio difícil resolver, mas eu vou conseguir resolver. Teve algum fato assim já que aconteceu? Demais, demais. Às vezes a gente se depara com coisas inusitadas, a gente se depara com situações onde... Vou falar sobre um caso de violência doméstica, né, que a gente atendeu. Há um ano, passei um ano, né, na Secretaria de Segurança Municipal lá de João Pessoa, e a gente atendeu uma ocorrência inusitada. O cara, veja só, o cara já respondia por um homicídio contra uma mulher, né, ele estava de moto com a mulher e acabou, enfim, teve o resultado morte. E aí ele arrumou essa segunda mulher. E aí ele quebrou essa segunda mulher no cacete, a mulher denunciou ele, pegou medida protetiva, essa menina tinha um filho dele. Mas aí, em determinado momento, que esse é o ciclo da violência, né? Para quem está nos assistindo, existe um ciclo terrível de violência doméstica, onde a mulher fica ali acorrentada. E aí, por diversos motivos, que a gente não pode jamais julgar a mulher. Ela fica por medo, ela fica porque não tem para onde ir, ela fica por dependência emocional, ela fica por dependência financeira, enfim. Jamais a gente pode julgar a mulher.
Mas nesse caso, a mulher deu uma segunda chance pro cara. Isso mesmo, depois de denunciar ele, depois de ter uma medida protetiva, ela foi, botou o cara para dentro de casa de novo. E aí voltou o amor, né? Voltou o amor no ciclo, mas em determinado momento a chave virou e voltou às agressões. E aí um belo dia, ele quebrou ela no cacete de novo, jogou ela do segundo andar. E aí ela quase que morre, não morreu, graças a Deus, foi encaminhada para o Trauminha, né? Hospital Trauminha, lá de Mangabeira, em João Pessoa. E aí quando ela estava no Trauminha, daqui a pouco chega ele lá, querendo terminar o serviço, né? Foi quando ligaram pra gente. Eu estava na Guarda Municipal na época, e a gente foi com as viaturas da Guarda para o hospital. Quando a gente chegou no hospital, ele tinha acabado de sair. Aí quando a gente puxou o endereço, foi bater na casa dele. Quando chegou lá, que a gente bateu a porta, ele já abriu a porta chorando. Ai, meu Deus, não foi eu não fiz nada. Eu digo, gente, tu não sabe nem o que a gente tá fazendo aqui? Não, eu não tenho nada a ver, eu sou inocente, reduzindo. Botamos a pulseirinha, levamos para a delegacia. Moral da história, Inácio. O cara já respondia um homicídio contra uma mulher. O cara já tinha quebrado a mulher no cacete. O cara quis ir lá terminar o serviço no hospital. Não terminou porque a gente chegou a tempo. Então, assim, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente percebe o quanto que o sistema precisa melhorar quando a gente fala sobre proteção para a mulher. Por quê? Porque, às vezes, não é você endurecer a lei, porque já existe lei, já existe... a gente tem a Lei Maria da Penha aí, a gente tem o Congresso toda semana, todo dia falando de endurecer lei, de não sei o quê, lá. O que a gente precisa é dar estrutura para essa mulher, para ela se encorajar e sair desse lado violento. Porque o combate à violência doméstica é tão forte, assim, é um problema que é tão sério e tão difícil de combater, que a gente, às vezes, se sente impotente, né, perante isso. Mas aí, quando a gente vai para a solução do problema, a gente precisa criar centros integrados com todos os poderes, Estado e município, para que essa mulher seja inserida nesse centro e, a partir desse centro, ela se ramifique para resolver a vida dela. Em que sentido? Todos os sentidos. Seja inserir ela nos programas social, seja inserir ela no mercado de trabalho, seja inserir ela numa escola de formação para ela aprender uma profissão, seja inserir ela em contato com a advogada para resolver o processo, porque quando a mulher denuncia, começa um processo. Então, quem é que vai acompanhar esse processo? Quem é que vai ajudar a mulher quando ela precisar? Quem é que vai ajudar a mulher quando ela sair da delegacia que for voltar para casa? Que o cabo às vezes não fica preso. Como é que ela vai fazer para chegar em casa e às vezes ela chega em casa, o cabo tem trocado a fechadura da porta, que nem já aconteceu. A gente já atendeu ocorrência também assim, aonde a mulher denunciou o cara, foi para a delegacia, fez exame corpo de delito, lá, e aí o cara ficou preso de imediato, mas aí ela precisou voltar para casa. E o medo de voltar para casa sozinha? E o medo de não ter para onde ir com os filhos? E o medo de chegar em casa, o cara tendo uma chave, ele vai ser solto na audiência de custódia e vai voltar para perturbar o juiz dela, quem sabe querer matar ela de novo. Então, existem algumas lacunas quando a gente fala sobre violência doméstica que a gente precisa resolver. E aí a gente está conversando sobre isso, a gente está debatendo isso, para que a gente consiga dar essas soluções o mais rápido possível. Porque aqui na Paraíba, 10 mulheres sofrem violência doméstica por dia, Inácio. Isso, as que denunciam, fora as que sofrem em silêncio. Porque recentemente, a gente teve um caso no Espírito Santo da comandante da Guarda Municipal. Veja só, ela era comandante da Guarda Municipal, comandava quase 800 homens, ela era palestrante sobre violência doméstica e ela foi vítima de violência doméstica. O cara era um policial, um PRF, Policial Rodoviário Federal, e aí ele matou ela e se matou em seguida. E ela, segundo relatos, né, ela nunca cruzou a porta da casa dela para denunciar o cara. Ela sofria em silêncio. E tem um dado que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe, que quase 80% das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas sofreram em silêncio o tempo todo
e nunca cruzar a porta de casa para denunciar o agressor. Porque muita gente pensa, Franklin, que a violência contra a mulher é só quando o cabo vai lá e mata. Mas não, meu amigo. Ele mata quando ela já morreu em vida. Quando ela já foi silenciada em vida. Quando ela já não tinha mais prazer de nada. Quando ela já não podia botar a roupa que queria. Quando ela já não podia ir para os cantos que ela queria. Quando ela já não tinha nenhum amigo. Quando ela já estava afastada da família. Afastada. Porque é assim que começa. O cara isola a mulher. O caba dá grito. O caba... às vezes deixa a mulher, não pode trabalhar, não pode estudar, só tem que ficar em casa trancada, não pode ter vida social. Então o cara vai matando ela aos poucos e ela sofrendo em silêncio, com vergonha, com medo. Às vezes não tem para onde ir, às vezes medo do julgamento da própria família, porque acontece, viu? Não brinque não. Acontece. Às vezes a mulher tem medo de dizer ao próprio pai, de dizer à própria mãe, dizer assim, mãe, ó, não tá dando aqui não, posso voltar para casa? Acontece isso às vezes. Então, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa noção de que jamais a gente pode criticar a mulher, jamais a gente pode julgar a mulher, porque não é um problema fácil, não é um problema besta. Pelo contrário, aqui no Brasil morrem 4 mulheres por dia, pelo simples fato de ser mulher e de estar nesse ambiente de violência doméstica. Então a gente precisa cuidar, porque não dá mais não, tá todo mundo por aqui. Ninguém aguenta mais. E a gente só quer viver em paz, Franklin. A gente só quer viver sem medo, a gente só quer ter direito de escolha. Porque hoje em dia a mulher não tem nem direito de escolha, Inácio. Às vezes a mulher tá namorando com um caba, aí diz, rapaz, não tá mais dando certo não. Isso depois de já sofrer um bocado, né? Aí chega o cabo e diz, rapaz, não dá mais certo não, segue teu caminho que eu vou ficar aqui. E quem disse que o caba segue? Não, não é minha, não é de mais ninguém. Você não pode me deixar, você é minha. E isso, aquilo, outro. Então, a gente precisa quebrar essa ideia, quebrar essa cultura. Para que a futura geração desse menino aí, esses meninos mais novos, esses adolescentes que estão vindo agora, entenda que mulher não é propriedade de ninguém não, meu amigo. Quando você casa lá no papel, não quer dizer que você está passando a sua propriedade para o cabo, não. Quer dizer que você está fazendo ali um ato perante a sociedade, mas em nenhum momento quer dizer que o cabo pode fazer você do que quiser, não. E muito menos lhe matar. Né? Então a gente precisa ter consciência disso. Vamos lá, Frank, tem mais participação aí, Frank? É porque a nossa região aqui, a gente ainda vê pouco assim que eu digo, quando acontece a gente vê que o pessoal fica assustado, mas eu trabalhei 6 anos na TV Bandeirante, que lá pra gente era corriqueiro ver feminicídio, porque é a cidade grande, você entendeu? E no ponto de vista da senhora, será que não, assim, endurecer mais, porque só a medida protetiva não tá inibindo o agressor, infelizmente não tá resolvendo, tá? Que a senhora falou bem no começo aí que os políticos lá só, vamos fazer isso, vamos endurecer isso, mas na prática mesmo, se não tiver uma lei dura, se o cara eu sou agressor, aí eu quero cometer o crime, se eu sabendo que tivesse pena de morte para mim, eu jamais ia fazer isso. Isso é meu ponto de vista, então o que é que a senhora acha disso aí? Rapaz, olha, é o seguinte, não tem como a gente pensar em segurança pública sem endurecer o que tiver de lei. Quando a gente fala especificamente de violência doméstica, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi de 2006 para cá. Em 2015 foi criado especificamente o feminicídio, que até então não existia. Aí, com o pacote anticrime, deu uma melhorada mais ainda. Com esse negócio da medida protetiva, melhorou também. Sendo que ainda existe uma lacuna gigante. E aí, é por isso que a gente precisa da política para resolver essas lacunas, para resolver essa parada. Por quê? Porque quem está na rua, que conhece, que sabe a realidade, que já atendeu a ocorrência, que sabe como é que funciona, pode colaborar com isso. Você concorda comigo, Frank? Então, é um dos motivos que quando a gente pensa em política, é porque a gente pode colaborar com isso.
A gente precisa criar urgentemente não sei, uma espécie de centro integrado para proteger essa mulher. A gente precisa melhorar esse negócio da medida protetiva, porque o cabo que é capaz de bater numa mulher, de matar uma mulher, ele tem medo de pedaço de papel, não. Ele não tem medo não, Franklin. Porque se ele tivesse medo mesmo, se ele fosse cabão de verdade, nem na mulher ele batia. Você concorda comigo? Verdade. Então a gente precisa... eu não sei se aqui no Brasil a gente conseguiria, Franklin, fazer uma espécie de pena de morte, de prisão perpétua, né? Como você disse aí. Por quê? Porque a gente ainda vive um país muito desigual. Então, o meu medo é a gente fazer um negócio desse aqui e daqui a pouco o cara que tem dinheiro para pagar um advogado bom ir protelando e se livrar. Enquanto o cara que não tem dinheiro para pagar um advogado vai ficar naquela e tal, não sei o que, daqui a pouco vai sobrar, realmente ele vai ser punido. Então, assim, a gente precisa endurecer, concordo com você. A gente precisa ser tolerância zero. Eu já estou assim, para mim é tolerância zero. Não faz sentido a gente pensar nesse problema com... não, mais nada, meu amigo. A gente não aguenta mais perder mulher para vagabundo, não. Porque tem coisa, capitão, que a gente aqui no podcast, a gente evita até de falar, porque tudo que você fala pode... Ultimamente, então, não que não tem que endurecer, ter lei para quem maltrata animais, mas a gente está endurecendo tanto a lei para quem maltrata animais que estamos esquecendo da mulher, que é um ser humano, só entendeu? Eu vejo o pessoal vai para... né, não estou dizendo isso porque você é contra, não, eu sou a favor, porque quem maltrata animal que é um sem defesa não pode, mas vamos priorizar para o ser humano a mulher, porque está virando tão fácil o cara matar uma mulher na rua, está virando tão fácil que quando parece que vira moda, mata uma hoje, parece que encarreia, parece que aí daqui a pouco vem outro, e a gente vê o discurso bonito político, o discurso bonito vem, vai e não resolve, continua do mesmo jeito. Parece que a gente está perdendo a sensibilidade, né, Franco? Às vezes você se sensibiliza mais com o vídeo do cachorrinho maltratado do que com o ser humano, né? Do mesmo jeito é a violência contra a mulher. Eu acho que a gente não pode perder essa sensibilidade, não, e não pode achar normal e nem pode normalizar, e a gente tem que se dignar mesmo. Assim, bicho, eu como eu disse, eu tô por aqui já, eu não tem mais meio termo, não. A gente precisa agir rápido, porque a gente não pode mais perder mulher como a gente tá perdendo, não. Teve uma moça que foi morta aqui no Triângulo, aqui próximo aqui, de feminicídio. Aí uma repórter lá de João Pessoa foi falar que, isso mesmo que eu tô falando, ela não falou criticando, ela só falou que estava dando mais atenção a coisa, esquecendo o pessoal dos animais aqui caiu matando para cima da repórter, você entendeu? Não pode, né? Caiu matando cima da repórter, aí ficou só eu rebatendo lá, ficou a Chile que defende aqui, estava fazendo um trabalho muito bonito em defender as mulheres também. Tudo bom? Tem até o Instagram Voz da Mulher, só entendeu? E o cara ainda aqui questionar, não, mas se você defende essa pauta, vá pra rua. Eu falei, não é defender não, é você que defende também, tem que ir pra rua também, porque você tem irmão, você tem esposa, você tem mãe, você entende? E não é uma irmã minha, mas podia ser. Morta como fosse um bicho. Então, o pessoal tá chegando agora, a moça tava atendendo a bomboniere, o vídeo que passou no Brasil, gente. O cara chegou, deu sei quantos tiros na cabeça, tá? Para com isso, rapaz, nem animal que antigamente matava, tem matador que matava de tiro, foi proibido, você entendeu? Aí o ser humano foi mais um, deixa aí, vamos lá publicar, vamos defender contra isso, mas na prática, os políticos mesmo que podem mudar, acho que enquanto não acontecer com alguém que eu não desejo isso, da família deles mesmo, dos grandes, eu acho que eles não vão acordar. Não, mas a gente já, Franklin, isso é um problema que independe de condição financeira, independe de classe social. Aí teve um caso recente de João Pessoa, de uma médica, que dinheiro para ela, o problema não foi dinheiro, ali foi outras questões. Mas ela sofreu violência, o agressor, é filho de um deputado, né? E o cara tá preso. Mas isso foi um caso que repercutiu, e os que não repercutem? E o tanto de mulher que sofre em silêncio, né? Então a gente precisa quebrar essa barreira para que a mulher se encoraje, mas para isso o Estado precisa dar as condições a ela. Porque não adianta ela se encorajar, denunciar e ter que voltar para ele.
entendeu? A gente precisa das condições necessárias. E cada caso precisa ser avaliado, precisa ser dado a devida importância e o devido encaminhamento. Eu gosto de fazer um paralelo que é assim, olha. É igual na medicina. Para cada doença tem um remédio. Não adianta, Inácio, eu querer tratar uma dor de cabeça com a quimioterapia. Faz sentido? Não. Uma dor de cabeça eu trato com um dipirona, com um paracetamol. Aí eu vou estudar o porquê da dor de cabeça, não é assim? Uma pessoa saber que a tem... causa dali, né? Exatamente. Então, uma pessoa que tem dor de cabeça frequentemente, uma pessoa que foi um enxaqueca, uma pessoa que foi um pico de pressão. Aí você vai avaliando cada caso. Do mesmo jeito é na segurança pública. Cada caso você precisa de uma injeção para aquilo, você precisa de um remédio para aquilo. E o que eu percebo é que a violência contra a mulher já virou um caso assim que está na UTI. A gente precisa agir porque senão a coisa vai ficar muito ruim, né? Pior do que já está. Eu não sei se a senhora chegou a ver hoje, o que Joel estava passando hoje, o cara seguiu a ex, você entendeu? Não tão, mas já fazia um bom tempo, passou com o carro, colou aqui na moto, foi Deus mesmo, que ele bateu nela, o carro subiu, tá batendo na traseira do outro carro e ela saiu andando embaixo do carro e a moto ficou embaixo mesmo dos pneus. Meu Deus, né? A gente teve semana passada um caso lá em João Pessoa de um cara vagabundo, já respondia, acho que homicídio, sei lá, bem uns 3 crimes. Aí ela deixou ele foi lá no salão, ela tinha um salão de beleza, foi lá bater na porta com um revólver. A sorte que a polícia chegou, denunciaram, né? Aí quando a polícia chegou, ele foi esconder o revólver. Aí encontrava ele, tinha câmera, né? Aí os cabas viraram as câmeras, foram lá e ele tá preso hoje, pelo porte ilegal e pela ameaça contra a mulher. Capitã, até lhe escutando, vendo justamente sobre essa sua conversa, tendo esse seu conhecimento do dia a dia, da ação que a senhora realiza, e de certa forma, hoje a gente vê na questão da violência, não está faltando justamente uma pessoa como você para chegar no meio político, tentar mudar essa situação com suas ideias e tentar criar e buscar um órgão que ajude essa mulher a não ter essa dependência dessas pessoas, desses homens, e criar justamente aquela pessoa que enfrenta. Já pensou a senhora também partir para esse ramo da política e poder implantar suas ideias e melhorar a nossa sociedade? Olha, Inácio, tá, e eu tô pronta, viu? E assim, a política nada mais é do que uma ferramenta extraordinária quando você quer mudar a vida de uma pessoa. Por quê? Porque eu disse lá no começo da minha fala, eu fui para a polícia por uma necessidade, porque eu tinha necessidade de ter uma condição financeira, eu tinha necessidade de ter uma profissão, eu tinha necessidade de seguir um caminho. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu sou muito feliz enquanto policial. Mas a farda ela é muito limitada. Tem coisa que eu só consegui até aqui. A política não. A política ela consegue unir a segurança com a solução e criar uma política pública, né? Porque quando você pega a experiência que a gente tem ao longo desses 15 anos, o tanto de coisa que a gente já viveu, e a gente pega a política, a gente pode unir isso e criar uma política pública para ajudar essa mulher, ou não, para ajudar enfim, o problema que for. Porque o que a gente percebe é que tem muita gente que utiliza da política para se servir, né? Não, eu quero ir para a política para fazer o que eu faço na polícia, que é servir as pessoas, que é trabalhar de verdade, quer mostrar com transparência como é o dia a dia. Franco, você não tem ideia do feedback que eu recebo das pessoas. Porque não é todo mundo não, Inácio, que bota a cara, que mostra com transparência, que tá na rua, porque é diferente dessa turma que tá no gabinete. A turma que tá no gabinete, no ar-condicionado, não sabe o que é ver uma mulher chorando, arrastando um menino e dizendo, tenente, eu espero que esse traste não me mate, porque eu não tenho pra onde ir não, por isso que eu fico aqui, ó, eu prefiro ficar dentro de casa apanhando, eu espero que ele não me mate, porque eu não tenho pra onde ir não, lá na casa de mãe eu não consigo ficar lá. De vez em quando passa um povo aqui do serviço social, quer me levar não sei pra onde, mas eu não vou não, porque depois eu vou pra onde? Eu não estudei, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? Então isso é relato na rua que a gente já ouviu, a gente já entendeu uma ocorrência nesse sentido. Então, quando a gente pega essa experiência, quando a gente tem essa vontade de fazer mesmo, de trabalhar, porque, vou dizer uma coisa a tu, Vicinas,
assim, coragem para trabalhar eu tenho, viu? Porque lá de onde eu vim, se o cabo não tiver disposição, não sai do canto não. Então, eu quero levar essa disposição, eu quero levar esse trabalho para a política. E é questão de tempo, eu acho, sabe, para as coisas dar certo. Porque quando você tem um propósito e você segue aquilo, as portas vão se abrindo e Deus vai abençoando. E as pessoas estão começando a enxergar a política de forma diferente. Eu penso que a política há 10 anos atrás era uma, há 20 anos atrás era outra. Hoje é outra realidade, daqui a 10 anos vai ser outra. Eu acho que a gente está evoluindo aí nesse sentido e muito em breve aí a gente vai botar o bloco na rua também em relação à política. Como a gente já estamos aí próximos desse próximo, é de final não, peraí. Paulo. Eu quero saber, e muita gente aqui, a capitã contou, mas podemos contar com a capitã já esse ano? A capitã já está pronta, preparada, dizer assim, eu vou. Podemos aí no futuro. Ela disse ainda agora há pouco que não podia ficar no meio termo, não foi? Mas podemos. Ela ficou no meio termo. Mas, olha, afirmando, esse ano a capitã vai bater de frente, querer botar os seus projetos em pauta aí para lutar pela nossa sociedade, de verdade, Inácio, não só na segurança pública. Olha só, eu ainda não falei publicamente sobre política, sobre candidatura, mas eu vou fazer, né? Se eu falar aqui agora, aí quando eu sair daqui 5 minutos, aí vai estar a manchete. Capitã Rebeca lança candidatura e tal. Não, ainda não tá. Mas já está sendo estudado. A gente tá nesses preparativos, né? Porque assim, como eu tô na farda ainda, né? Eu não deixo de ser policial, porque eu só saio da farda no dia 5 de agosto, né? Que é quando eu me desincompatibilizo para realmente ir para a política e para a campanha. Então, até lá, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Em relação a isso. Para não misturar a farda com política. Mas nos próximos dias, eu acho que agora em maio, de maio para junho, a gente vai estar lançando na pré-candidatura. Aí eu volto aqui para a gente falar só de política. Tá. Combinado, aí, Franklin? Pronto. Já deixa anotado aí, Paulo? Já deixa anotado aí. Eu vou voltar aqui para a gente falar só de política. Aí a gente abre a caixa de Pandora, né, Paulo? E vamos embora falar só de política. Mas até lá eu vou deixar as pessoas com esse gostinho de quero mais, mas esse ano a gente vai para a política sim. É importante, capitão, porque assim, hoje a nossa sociedade precisa de pessoas destemidas, pessoas que tenham coragem e pessoas que tenham conhecimento. Não só eu acho aquela velha política de coronéis, de dizer assim, cabo eleitoral. Acho que não existe mais isso, né? Então, assim, pelo conhecimento que hoje a nossa sociedade tem, precisa de pessoas que tenham conhecimento justamente para buscar essas melhorias. E às vezes a melhoria está tão próxima que a gente às vezes não enxerga, e a melhoria às vezes é a própria pessoa que às vezes tem um medo de enfrentar esse desafio. E eu admiro as pessoas que estão justamente partindo para esse desafio, de juntar a política com a necessidade da sociedade, principalmente aquela pessoa que tem o conhecimento do dia a dia, não só de casos de feminicídio, casos de pessoas que precisam, na sociedade, são desfavorecidos, mas que precisam de, às vezes, uma ajuda pública para sair daquela situação e por muitas vezes acaba sendo esquecido. Então, é muito bom quando a gente vê essas pessoas, a exemplo da senhora, que quer mudar não só a sociedade, a forma da segurança, dando a segurança, mas também que vê outras soluções para a melhoria da nossa sociedade. Pois olha, a gente tem que unir o útil ao agradável, e nada melhor do que você ter ali a experiência, você ter a política e você criar uma política pública para resolver determinado problema. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com política, mas a gente estava na Secretaria de Segurança Municipal ano passado lá em João Pessoa, e aí existia um problema lá na cidade, que era uma trilha lá no farol, ali perto não sei se você conhece, quem está assistindo a gente conhece o farol do Cabo Branco. Você conhece? Pronto. Ali no farol do Cabo Branco vai ser o centro de computação quântica. A Paraíba está abrindo as portas de vez para o mundo, né? Porque lá vai ser um investimento de quase 100 milhões de reais, onde houve um esforço do governo do estado e da prefeitura para dar vida àquele espaço.
Então pense bem, ali vai ser as portas da Paraíba abertas para o mundo. E ali a 100 metros existia um espaço, uma trilha do Extremo Oriente, aonde estava acontecendo assalto, o pessoal estava indo para lá para usar droga, para vender droga e para praticar sexo explicitamente, Franklin. E aí chegou diversas denúncias, né, sobre isso para nós. E aí, a segurança pública, Inácio, a gente faz não só com polícia, a gente faz com todos os atores públicos. Isso vai de prefeitura, a Secretaria de Urbanização, a própria Enlu, a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma reunião com esses atores. Por quê? Porque para você recuperar um espaço, você precisa devolver aquele espaço para as pessoas ocuparem e realmente, de fato, ocuparem. Porque senão termina o crime voltando para aquele lugar, porque é um lugar que está propício ali para o crime. Então, o que é que a gente identificou na trilha? Era uma trilha que estava totalmente suja, de preservativo, de coisa que... de lixo mesmo, que o povo estava fazendo lá de depósito. A gente identificou, depois da primeira operação que a gente fez, uma semana depois, uma viatura fez uma prisão lá de um cara que tinha acabado de roubar uma Moto Bros. O cara foi preso, teve uma troca de tiro e o vagabundo foi preso. Para você ter uma ideia, a gente tinha denúncia de gente na beira da pista se masturbando, as pessoas passando e isso acontecendo lá. Então, quando a gente fez essa primeira operação lá, a gente foi com polícia, a gente foi com o pessoal da limpeza de lixo, né, a limpeza urbana, a Enlu. E aí a gente fez a parceria com a sociedade civil para o pessoal ocupar, para o pessoal fazer a trilha, para ir criança, para ir família. Os grupos de trilha ocuparam lá. O pessoal, os grupos de bike fizeram um circuito lá e estão ocupando lá a trilha quase todo dia de manhãzinho. O pessoal está lá andando de bike, fazendo a trilha, enfim. E deu certo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando a gente une o Estado, né, porque naquele momento eu era Estado, né, apesar de eu estar na Secretaria Municipal de Segurança, mas ali eu representava um órgão público. Quando a gente une Estado e sociedade civil, a gente consegue criar uma política pública boa para o cidadão. Nesse caso, a gente conseguiu devolver um espaço para as pessoas. E assim, quando a gente vê que o nosso trabalho tem esse resultado, e é um resultado positivo, porque até hoje eu vou lá, o pessoal agradece, a trilha realmente está funcionando, o espaço está adequado, a gente vê que valeu demais. Então, numa besteira, né, que isso foi uma coisa pontual, a gente consegue dar essa resposta direta ao cidadão. Imagina as outras coisas que a gente pode fazer se a gente tiver essa força de vontade, se a gente tiver essa determinação, essa atividade para fazer as coisas. Então, eu estou motivada, eu estou pronta, eu estou preparada, eu estou me capacitando diariamente, né? A gente busca sempre estar melhorando, evoluindo, para que a gente consiga, né, corresponder à expectativa das pessoas diante do nosso trabalho. De certa forma, né, capitão, a gente vê esse seu exemplo, a sociedade precisa justamente da segurança, e a senhora trouxe essa segurança para que as pessoas pudessem estar nesse local. Como assim pode acontecer em outros locais, às vezes a falta do órgão público ali presente, né, não consegue gerar essa ação que foi gerada com tão pouca ação. De certa forma, para a senhora achou que foi um pouca coisa sendo feita, mas para quem está lá foi algo muito grandioso que mudou a realidade do local, né? Exatamente, e assim, eu amo ser policial, né? E quando a gente se dispõe a servir, né? E a gente utiliza a política para servir as pessoas, eu acho que não tem como o resultado ser ruim não, sabe, Inácio? Eu acho que a gente consegue entregar coisa boa aí para a população, então, pessoal, nos aguarde aí, acompanhe lá no Instagram, Capitã Rebeca PB. Quem não é inscrito, né? A essa altura do campeonato, você que está aí, se inscreva, né? Deixe seu joinha para fortalecer aqui o trabalho do pessoal e vamos embora. Frank, tem mais a interação, manda aí mensagem também, Frank.
Vamos lá, Inácio. Tem sim, tem o. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Tem o Verdade Absoluta. É só o nome do perfil, se puder deixar o nome para a gente ler também. É muito perfeita, representa bem as mulheres da Paraíba. Ele cumprimenta aqui. Ele fala: prazer absoluto em ouvir, grande mulher, Capitã Rebeca. O Tiago Avião, que é daqui de Arara, nosso companheiro aqui, Tiago Avião. Boa noite, amigos. Estou na audiência. Valeu, Tiagão. O Adilson, violência tá demais. Ele fala aqui, o Adilson. Política é negócio complicado. Quem tem as manhas consegue passar por isso. O povo confia nas ideias, alguns não. É isso mesmo. Você não. Aproveitar também aqui, Frank, para a gente falar justamente sobre essas ações, mas também quem acompanha a Capitã nas redes sociais, e eu vou trazer uma curiosidade, queria que a Capitã contasse também. Às vezes, para fazer os vídeos e às vezes fazer alguma notícia que queira trazer, passa por também situações engraçadas, e eu contava até aqui nos bastidores agora há pouco, uma situação que a Capitã contou lá quando colocou o nome dela com a apreensão de uma pessoa com o mesmo nome. Como é que foi essa situação para que o pessoal em casa possa acompanhar e bata essa curiosidade para ir lá agora no Instagram da Capitã Rebeca também ouvir a história lá? Rapaz, olha, isso daí vai daquele que eu até citei no início, que assim, não adianta a gente ver a pessoa que comete um crime isolada, né? Esse fato aconteceu e aí a gente, depois disso, eu vou contar a história como foi, mas só contando o final da história, hoje em dia essa menina estudou, hoje em dia ela trabalha, hoje em dia ela é corretora de imóveis, hoje em dia ela trabalha, quando ela não está na corretagem, ela é motorista de caminhão. Então isso significa o quê, meu amigo? Significa que o ser humano, quando ele é entendido dentro do contexto, às vezes você resgata a pessoa, né? E nesse caso específico, eu estava rodando lá em João Pessoa, né, em Mangabeira, numa comunidade lá perto, e aí a gente abordou um grupo de pessoas que estava na comunidade e essa menina estava lá, né? E o nome dela era Rebeca. E aí, quando a gente consultou o nome dela, a gente percebeu que tinha um mandado de prisão em aberto contra ela, né? E aí a gente fez todo o procedimento e tal, e aí foi engraçado porque a gente foi pegar o menino dela, que estava numa casa lá perto, aí foi deixar o menino dela com a mãe, que a mãe era síndica de um condomínio lá perto de Mangabeira. E nisso, o caminho todo a gente conversando, né? E ela falando da vida dela e tal, e ela contando, e teve uma hora que ela disse: mas tenente, eu me arrumei todinha, fiz prancha no cabelo, me maquiei para ser presa. Se eu soubesse, eu nem tinha feito. Aí agradecendo, mas olha, obrigado, tô aqui sendo muito bem tratada. Eu digo: rapaz, você tá aqui até no ar-condicionado. Aí ela, tenente, obrigada, olha, tá, não sei o que. Então foi aquela coisa toda. Quando a gente foi para a delegacia, entregou ela lá e tal, e aí, quando a gente soltou o vídeo, né, que eu botei na thumb, né, na capa do vídeo, era assim: Rebeca foi presa. Rapaz, isso viralizou de um jeito que eu nunca... Acho que foi o vídeo que mais viralizou no meu canal do YouTube. Eu acho que pelo inusitado, né, porque o nome era Rebeca também. E aí acho que as pessoas iam naquela ânsia, né, de achar que eu tinha sido presa. E aí acabou que deu essa repercussão toda. Mas aí eu tive que tirar do ar, Inácio, o vídeo, porque a mãe dela entrou em contato comigo, né? Eu estava assistindo aula na hora, a mãe dela ligou e disse: olha, eu queria que você tirasse o vídeo. Primeiro ela ligou braba, né? Tá me expondo, não sei o quê. Eu disse: calma, rapaz, tenha calma, foi que houve. Ela: não, olha... eu vou pedir para você tirar o vídeo do ar, porque o pessoal aqui está me conhecendo, eu sou síndica, vai me prejudicar. Minha filha já saiu desse mundo, ela não mexe mais com coisa errada, aquela conversa toda, né? Aí eu disse: olha, eu vou tirar, mas a senhora vai me prometer uma coisa: bote Rebeca pro caminho que preste, porque se ela continuar nessa ideia aí, o caminho dela não vai ser bom, não. Aí eu fiz esse combinado com a mãe dela, né? E aí acabou que realmente ela foi pro caminho do bem, né? Pro caminho certo. Ela estudou, ela se formou no curso do CRES, né? Para ser corretora. Ela arrumou um emprego de motorista de caminhão e tá vivendo a vida dela, né? Então eu acho que
Quando a gente cruza o caminho das pessoas assim e colabora de alguma forma, a gente fica muito feliz com isso, porque a gente termina sendo luz ali para aquela pessoa. Importante, como é bom, um bom conselho dado na hora certa, rende bons frutos, né? Capitã, a gente está aqui já chegando próximo no finalzinho, mas eu quero fazer uma pergunta seguinte. Expectativa futura para a capitã, não só na área da segurança pública, mas também em outras áreas. O que é que a capitã espera para um futuro próximo ou um futuro um pouco mais distante um pouquinho? Olha, Inácio, eu espero bênçãos de Deus, né? Porque a gente tá nessa luta, nessa batalha, né? De onde eu vim, as oportunidades são bem pouquinhas. Como eu disse, né? O xadrez abriu a primeira porta da minha vida, a polícia abriu a segunda, o direito abriu a terceira, que eu sou formada em direito também, a medicina abriu a quarta, né? Eu estou nos últimos anos aí para me formar em medicina. E eu sempre na minha vida, só para vocês terem ideia, minha gente, eu estudei 3 anos para o Enem, pagando um cursinho de 200 conto na época, chamado QG do Enem, que era o que eu tinha condição de passar, de pagar, e passei para a medicina, e com muito esforço, né, pagando pouca cadeira por semestre, deveria ter me formado já, né, se eu tivesse no tempo correto, como é o tempo de todos, mas estou fazendo com bastante responsabilidade, porque eu busco sempre, Inácio, mudar a minha realidade, e eu nunca me contento com o que é imposto para mim, né? Porque de onde eu vim, era muito difícil. Fazer medicina, Franklin, para mim era uma realidade muito distante. Eu brinco dizendo que só de cursinho eu tenho uma graduação, que eu passei 5 anos já estudando cursinho. Foi 2 anos para passar no CFO e 3 anos para passar para medicina, fazendo cursinho. Então, eu digo que nada na minha vida foi fácil até aqui. Quando você pensa, quando você encontra um caminho fácil, desconfie. Porque tudo até agora foi difícil. Mas nem por isso a gente desiste, a gente deixa de acreditar. Pelo contrário, vai virando combustível para que a gente consiga dar mais um passo, para que a gente consiga acelerar, para que a gente consiga vislumbrar novos horizontes. Então, hoje eu vejo um horizonte ensolarado, um horizonte com bastante trabalho, e um horizonte que a gente consegue ter uma perspectiva aí de futuro muito boa. Porque trabalho, a gente não tem preguiça de trabalhar. Estudo, a gente não tem preguiça de estudar, né? Pelo contrário, a gente segue esse caminho aí com bastante força, bastante determinação, porque lá de onde eu vim, Franklin, você só tem uma opção para vencer na vida, é estudar e trabalhar e correr atrás. Porque se chegar alguma coisa de bandeja assim para você, desconfie, porque nada na vida chega assim para você. Você tem que correr atrás, tem que batalhar. Então a gente batalha para isso, Inácio, para ter um futuro, para ter um horizonte. E eu entrei na polícia com essa ideia financeira, mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, e eu descobri um propósito, que é trabalhar e servir as pessoas, e servir ao meu estado, servir a minha cidade. E na política não vai ser diferente, né? Na política não vai ser diferente. Então eu quero levar essa minha força, essa minha coragem, essa minha garra para a política, e eu tenho certeza que o cidadão que tiver contato comigo, que a gente trocar uma ideia, que conhecer minha história, vai entender o que eu estou falando e vai comprar essa ideia, vai abraçar essa ideia, porque nada tem mais força do que uma ideia cujo tempo é agora, né? Então a gente precisa ter essa ciência e saber da nossa responsabilidade, principalmente quando a gente se refere a tocar na vida de outras pessoas com o nosso trabalho. Então, eu espero que Deus nos abençoe. Frank, tem mais um recado aí do pessoal também? Tem sim, nós tem o
ofertada absoluta lá, ele colocou o nome aqui, é Marcos, daqui de Mangabeira, João Pessoa, acompanhando sempre minha candidata favorita. Olha aí, boa, um abraço, Marcos, valeu. E agora, falar em Mangabeira, eu fiquei na dúvida se é meu irmão Irineu que mora lá ou é o Rivaldo, mas tem um irmão que mora aí, que é caminhoneiro, mora também lá no bairro de Mangabeira. Atenção, Irineu, olha, se liga aí já no nome, viu? Já vai deixando aí, viu? E outra coisa legal também, abraçar aqui uma amiga Dilson Agostinho, lá em Bananeiras, está acompanhando a gente também, mandou uma mensagem. E tem aqui o Carlos que mandou uma mensagem para mim, perguntando a curiosidade. Mãe d'Água é a terra das águas mesmo? Ele tá perguntando, que falou com tanto carinho de Mães d'Água, ele disse, pergunta aí, Inácio, se tu Mãe tiver... d'Água é terra boa, vice Inácio. Agora a água só tem quando chove, meu filho. É o mal do sertão. Pronto, eu estive lá agora na Semana Santa, tudo abrejado. Os rios tudo cheios, as cachoeiras tudo correndo água. Aí tomei um banhozinho de cachoeira, né, que ninguém é de ferro. Fiz umas trilhas lá e assim, a cidade é arretada, a terra é muito boa. Mas o ruim do sertão, bicho, é que quando vai dando ali agosto, setembro, outubro, meu amigo, o negócio fica ruim porque não tem água. Aí tem que ir pro carro-pipa, aí às vezes o carro-pipa não funciona, aí você fica naquela e a água não é de qualidade, aí você tem que estar se virando ali nos 30, né? Mas Mãe d'Água é muito boa, inclusive, em primeira mão aqui para vocês, amanhã vai ter o lançamento de um livro lá de um jornalista lá de Patos que escreveu a história da cidade. A escola lá da cidade está completando, acho que é 84 anos, é uma das mais antigas da Paraíba. Aí a escola lá, eu estudei nessa escola do estado, né? Porque eu estudei minha vida toda na escola pública. Só no terceiro ano que eu ganhei uma bolsa, né? Porque eu ganhei um torneio de xadrez. Aí fui estudar na escola particular lá em João Pessoa. E aí, esse jornalista lá de Patos, chamado Damião, ele escreveu um livro contando a história da cidade, contando a história da escola, e em um desses livros, um dos capítulos é a minha história. Então, eu fiquei muito feliz, muito honrada, né, quando ele falou comigo, pedindo alguns dados para poder fazer esse capítulo. E aí o lançamento vai ser amanhã à noite. Então, amanhã à noite a gente vai estar por lá. Presente. Vamos estar lá presente, participando desse momento tão importante para a nossa cidade. Então, eu convido você, meu amigo Carlos, né? Vá visitar a nossa cidade, vá tomar um banho na cachoeira chamada Batente. Descobriram uma cachoeira lá recente, que parece que é a Cachoeira da Serrinha, que é uma cachoeira lá que ninguém sabia que existia, mas descobriram lá. Então, é uma cidade que é muito boa de você conhecer. Vá-se embora. É vizinho a Patos, é 36 quilômetros de Patos. E se o Carlos quiser, pode desafiar no xadrez também? Toda hora. Eu tô um pouco enferrujada, né? Porque faz tempo que eu não jogo. Pra você ter ideia, eu comecei a jogar, eu tinha 12 para 13 anos de idade. Aí joguei, comecei, né, ganhar torneio escolar e tal, aí ganhei um torneio em João Pessoa. Aí foi daí que eu ganhei essa bolsa de estudos, né? Aí fui para João Pessoa e, por incrível que pareça, esse torneio que eu ganhei a bolsa foi dentro do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Eu não imaginava ainda que eu iria ser policial militar, né? Ainda mais oficial. Aí o torneio foi dentro do Clube dos Oficiais, por ironia do destino. E aí, quando eu voltei para Mãe d'Água, esse professor de xadrez de lá, que é falecido já, Chiquinho Cavalcante, ele disse, ligou para a mamãe, né, e disse, olha, mande Rebeca para cá, que eu arrumei uma bolsa de estudos para ela, lá no João 23, na época esse colégio já até fechou. Aí ele disse, olha, só não pode morar lá em casa, porque não tem como tal. Aí mamãe falou com uma amiga da minha avó, eu morei na casa dessa amiga da minha avó durante um ano. Aí depois, até a mãe de Glória, pronto, Glória aqui falou com vocês. Glória é mesmo que uma irmã para mim, porque foi a mãe dela que me acolheu em João Pessoa, quando eu fui para lá. E aí, enfim, eu tenho um carinho enorme por ela, é mesmo que uma irmã. Aí eu morei com Lourdinha um ano, aí quando foi no segundo ano já, meu irmão passou para a Polícia Penal, aí foi para João Pessoa, e aí eu fui morar com ele. Aí foi nessa que ele disse, o caminho é esse aqui, porque senão tu vai ficar lisa aí, tu não tem dinheiro nem para comer, aí o caminho é esse. Aí eu passei para o CFO. Aí meu irmão é policial penal. Hoje em dia meu irmão ele passou no concurso do Ministério da Gestão e Inovação, né? Então hoje ele está em Brasília, passou no concurso para lá, mas ele foi policial penal há muito tempo também. E minha irmã passou para a Polícia Penal de Minas Gerais um tempo depois. Tá. Enfim, é todo mundo concurseiro no ramo da educação. Frank, tem mais participação, Frank?
Eu quero aqui deixar o espaço aberto. Algo mais que a Capitã Rebeca queira acrescentar, fica à vontade. Desde já agradecer a participação muito enriquecedora. E eu acho que com policial a gente tem que dizer essa intimação, né? Então eu vou deixar uma intimação para voltar aqui para a gente falar de política, né? Quando tiver liberado. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Mais para frente, lá para maio, junho, a gente combina novamente essa data. Aí eu venho aqui para falar da pré-candidatura, falar dos projetos da política, para a gente correr campo, né, Paulo? Já está preparada para começar? Vai ter que andar muito, né? Rapaz, tá cansativo. Eu tô. Vai largar a moto um pouquinho para ir de pé agora. É cansativo. Ó, campanha política é cansativa. Eu já tive candidata em 22, né? Já tive candidata em 24 também. E assim, a experiência na política é que eu fico naquela, né? No xadrez, você aprende mais quando você perde do que quando você ganha, né? Toda vez que eu perdi uma partida de xadrez, Franklin, eu voltava com o professor lance por lance, analisando, ó, o melhor lance aqui era esse, tal, não sei o quê. Então, eu levo isso para a vida, né? E aí na política não é diferente. A gente já teve essas duas experiências e agora a gente vem para dar tudo certo. Com força. Vamos embora. Capitão, muito obrigado. Que Deus abençoe essa sua jornada e que abençoe esse seu trabalho que está sendo realizado para a nossa sociedade. A gente se sentir seguro com a proteção, saber que tem uma pessoa que não pensa só em usar a força, mas a inteligência para o crescimento da nossa sociedade. E que Deus possa abençoar para que todos os objetivos sejam alcançados, né? Amém, meu amigo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada de verdade. Obrigada, viu, Frank? Todo mundo que esteve com a gente até agora, obrigada de coração. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de curtir, porque é a interação de vocês que fortalece o trabalho do pessoal aqui, né? Isso. Então, não deixem de participar e vamos embora que a estrada é longa, né? Boa noite a todos e vocês me encontram aí também no Instagram, TikTok, YouTube, bota aí Capitã Rebeca PB. Pronto, já começa a seguir, viu? E lembrando, ela já combinou, viu? Se ela não vier antes, a gente vai cobrar, viu? Ao vivo. Combinado. Viu, gente? Gente, muito obrigado, Frank. Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado a todos que acompanharam a Capitã Rebeca também. Você que está em casa também. Como eu costumo dizer, se Deus não me chamar quinta-feira antes, eu venho quinta de novo. Se ele me chamar, Frank vem fazer sozinho um podcast, viu? Grande abraço, Deus abençoe vocês.